Boa tarde, 1h28 no Acre, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gazeta Entrevista. Você que estava acompanhando o Gazeta Alerta, comandado pelo Astério Moreira, agora você está aqui conosco e eu quero que você participe desse programa. Ali estão as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista, incluindo o WhatsApp com 999891042, por esse número, você consegue participar, você consegue intervir aqui nas nossas conversas, você consegue tirar a sua dúvida, fazer a sua crítica. E é importante, hoje nós vamos conversar, hoje o assunto vai ser educação, nós vamos conversar novamente, eu digo novamente porque ele já esteve aqui algumas vezes, o professor doutor Paulo José. O que vai ser o assunto? Vai ser a terceira jornada formativa de educação em ciências e matemática aqui do estado do Acre. Nós sempre damos, você já percebeu que o Gazeta Entrevista, quando o assunto é educação, seja ele em qual nível for, a gente sempre dá uma priorizada, não é? Falar a respeito da promoção, do incentivo ao pensamento científico, né? Alimentar a curiosidade nos alunos, sobretudo nos alunos da rede pública, isso é uma missão nossa também, não é? Então, o professor Paulo José vem conversar conosco aqui, e aí eu peço a sua participação. Por favor, me ajude a conduzir esse programa. É importante você coloque o seu nome, a sua cidade ou o seu bairro, dê identidade à sua participação, eu preciso muito dela. Certo? Agora, antes de chamar o professor Paulo José, tem um recado, principalmente para você que quer sair do aluguel ou fazer um bom investimento. A Hiper Empreendimentos está com ótimas opções nos bairros monitorados. Uma inovação, com a estrutura de um condomínio fechado, mas sem pagar o condomínio, com pista de caminhada, playground, bitênis e outros benefícios. Aproveite para comprar agora, enquanto estão em lançamento, porque fica com preço menor. Para maiores informações, o telefone é o 3214 1000. 3214 1000. Hiper, 45 anos apaixonada por você e por Rio Branco. Bom, antes de chamar o professor, eu queria pedir para o Laércio apertar o biloto. Laércio, queria que você apertasse o biloto novamente, colocasse para nós um informativo, esse ato mundial em defesa da paz. Qual que é o motivo desse ato? O imediato cessar fogo em Gaza. Isso é uma mobilização que acontece em todo o mundo e o Acre participa dessa mobilização. Vai acontecer às 4h da tarde, às 16 horas, ali no saguão da Assembleia Legislativa, correto? Vai ser sábado, amanhã, às 4h da tarde. É importante você... A política, eu sempre falo isso, né? Isso aí, claro, não é? É sobretudo um ato de solidariedade ao povo palestino. Agora, eu sempre falo isso, sempre que tenho oportunidade. A política, o combustível da política são os gestos. Os gestos são ações práticas, concretas, não é? Esse ato é um gesto concreto. Mas Itaã, deixa de confusão, rapaz. Que 15, 20 pessoas ali no saguão da Assembleia Legislativa vai mudar alguma coisa lá naqueles homens lá no Israel, na faixa de Gaza? Meu caro, o problema é o que eu estou lhe dizendo. É um gesto, é uma imagem. Isso sem contar a sua participação. Você pode encher a sua boca, depois de passado esse momento, e dizer, olha, eu participei, eu dei a minha contribuição, modesta que fosse, modesta que tenha sido, mas eu dei a minha contribuição, não é? É importante nós não ficarmos indiferentes a esse cenário, não é? Quando você participa de um ato desse, você
você está fazendo uma defesa de uma ideia valorosa, que é essa ideia da paz. Será que isso é muito agressivo para você? Eu imagino que não, né? Então, eu peço, se você tiver um tempo, antes de você tomar um açaí, dá uma passada lá na Assembleia Legislativa amanhã, às 4 horas da tarde. Né? Você sempre deixa para tomar um açaí, comer um quibe de arroz com refresco de graviola, tudo bem, mas passa lá na Assembleia antes, às 4 horas da tarde, e participe, vamos participar desse gesto. Isso é importante, a gente não pode ficar indiferente diante de tanta injustiça, não é? Vamos lá então. Obrigado, Laércio, por você ter colocado isso aí. Vamos falar de educação com o professor Paulo José, professor doutor. Professor, boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui. Boa tarde, Tahan, muito obrigado pelo espaço, agradeço a você e à TV Gazeta pela colaboração como parceiro na área da divulgação de eventos científicos e na área da educação, principalmente aqui no Acre. Eu queria, antes de falar dessa terceira jornada formativa... A segunda. A segunda? A segunda. Perdão, eu já estou precisando... segunda, realmente, a segunda jornada formativa, perdão. Como é que foi aquele trabalho anterior? O trabalho anterior foi inicial, né? Foi bacana, foi muito bom, com o professor doutor Foi Wagner quando? Valente. Foi em novembro do ano passado. Novembro do ano passado, exatamente. Né? E aí ele esteve aqui em Rio Branco, né, juntamente com a professora Gladys, e nós coordenamos aquele primeiro evento, né? E aí, iniciativa agora, nós estamos participando dessa segunda jornada formativa em Educação em Ciência e Matemática do Acre, né, que é liderado pelo grupo de pesquisa ForProCin, que é um grupo de estudos de pesquisa sobre formação de professores que ensinam Ciência e Matemática do IFAC, Campus Rio Branco, ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do Acre. E aí, do qual eu estou como líder deste grupo. Né? E nós coordenamos agora a segunda jornada formativa em Educação, Ciência e Matemática do Estado do Acre. Esse evento ele é um evento mais amplo, né, porque ele reúne pesquisadores da Universidade Federal do Acre e também do Instituto Federal do Acre, com os professores convidados externos, que são os palestrantes, né, que vêm do estado de São Paulo. Vocês têm algum foco específico nessa formação dos professores em ciência e matemática? O foco específico desta jornada é trabalhar temáticas que estão relacionadas justamente com a formação inicial e com os professores formadores. Porque o objetivo desta jornada principal é trabalhar uma maneira de nós ligarmos a formação do professor formador, com o professor em formação inicial, com aquilo que ele vai atuar nas escolas, uma prática dessa formação, digamos, propriamente dita. E aí são temas que refletem sobre a angústia de muitos desses professores que estão em carreira inicial e até mesmo daqueles professores que estão já dentro da sala de aula com a sua jornada de trabalho dentro do seu dia a dia. Então, nós, por exemplo, né, um dos temas que nós vamos estar abordando é na linha da história da educação matemática. Outro tema específico se diz respeito dentro do estágio supervisionado dentro da formação. Então, são várias temáticas que estão sendo abordadas nas mesas redondas, são 8 no total, durante os 3 dias de evento. Professor Paulo, o bacharel em matemática, vamos começar pela matemática. Como é que ele está saindo da faculdade? Ele sai da faculdade, o senhor tem sentido, preparado para aqueles desafios mais elementares de uma sala de aula? Ou não? Ele ainda precisa pelejar um pouco antes de encarar aquelas ferinhas ali, todas olhando para ele? Nós temos uma pequena diferenciação entre o bacharelado em matemática e o licenciado em matemática, né? Aqui no estado mesmo, os dois cursos, tanto da Universidade Federal do Acre como no Instituto Federal, seja no campus Cruzeiro do Sul ou aqui no campus Rio Branco, licenciatura em matemática, além do EAD da Universidade Federal do Acre, todos eles saem como licenciado em matemática. Né? Perdão, porque o bacharelado ele vai mais para a área de pesquisa. Pesquisa, exatamente. Desculpa, né? E aí exatamente. eles vão trabalhar mais com essa pesquisa propriamente dita.
Mas quando nós encontramos com os licenciandos e também os que já estão em formação e até mesmo aqueles professores que estão já em sala de aula, a grande questão que eles perguntam, e o grande questionamento deles eu fiz a graduação, passei 4 anos dentro da universidade, mas eu não me sinto preparado para atuar na sala de aula. Algo parece que me faltou. Então, a pergunta que eles questionam é: o que precisa para formar o professor que vai ensinar matemática, né? Então, é uma reflexão que essa jornada também vai estar abordando. Porque como formador professor na área da educação matemática e na área da educação, nós atuamos justamente com reflexões que a escola é o nosso campo de atuação. Portanto, a universidade precisa estar mais próximo da escola. E a universidade forma o profissional para atuar na escola. Então, muitas das vezes, apesar do curso ainda estar com característica e do seu currículo formação para a licenciatura, mas ele ainda traz, dentro de um contexto histórico, muito agarrado com as suas rubricas voltadas, digamos, para um bacharelado, mais para um pesquisador. Isso te incomoda? Isso nos incomoda um pouco e também a nossa grande vertente de atuação, e como professor formador, nós fazemos essa reflexão dentro dos nossos cursos, dentro das nossas disciplinas, para que possamos ter uma reflexão maior, para que o professor possa realmente aplicar aquilo que ele está recebendo como teoria e, quando ele chegar numa sala de aula, ele atuar realmente com os conhecimentos que ele foi formado para atuar dentro da sala de aula. É, digamos assim, uma formação mais prática e menos teórica. Porque tem sentido isso que você está falando, porque, dada a nossa realidade, o que nós estamos precisando efetivamente é melhorar a qualidade do ensino da matemática. Então a gente está precisando, nós não temos aqui uma espécie de uma indústria aeronáutica que exija soluções matemáticas para este ou aquele problema. Nós ainda temos muita coisa a fazer antes de chegar nesse nível. Então a gente está precisando resolver questões mais básicas, né, professor? Exatamente, né? Então, quando nós discutimos, por exemplo, dentro de uma temática dessa, de uma jornada formativa dessa, onde nós vamos reunir os pesquisadores do colegiado do curso de licenciatura em matemática da UFAC, e é bom frisar aqui que os professores que participam do colegiado não só são professores da cadeira disciplinar do campo disciplinar matemático, mas são professores do campo das ciências da educação, de outras áreas da ciência da natureza, enfim. E o colegiado do curso de licenciatura em matemática do campus Rio Branco. Então, nós temos aqui um evento onde nós vamos estar reunindo, digamos assim, a nata dos pesquisadores aqui que discute essa temática nesses 3 dias de evento. E oportunizar esse evento com os palestrantes que estão vindo, que é o professor Dario Fiorentini, da Unicamp, é um professor já aposentado, mas que tem uma vasta experiência dentro dessa seara, que diz respeito à temática da formação de professores de matemática, à temática da educação matemática e a educação também nos anos iniciais, né, do professor de pedagogia. Então, ele tem uma vasta experiência com publicações de artigo científico, com orientações de dissertações de mestrado, tese de doutorado e também em pós-doc. Além da professora doutora Luciane Bertini, que também é uma pesquisadora do GEMAT, né, ligada ao professor Wagner Valente, que também está vindo aqui, escritora também, já tem livros publicados nesta temática, que vão estar discutindo temática no que diz respeito à matemática a ensinar e à matemática para ensinar, saberes profissionais e epistemológicos dentro desse campo e outros temas. Então, é uma programação bastante vasta e todos os professores da rede estadual, da rede pública e privada, também da universidade, como do Instituto Federal do Acre, e, além disso, é claro, os nossos licenciandos, que são os professores em formação inicial. Perfeito. Deixa eu só tentar... o senhor usou uma palavra aí chamada epistemologia, né? É uma palavra feia, né? Mas a epistemologia é digamos assim, é um estudo sobre a própria ciência, o próprio fazer científico. É isso. Então, assim, são professores que pensam como melhorar
a produção de conhecimento, como é que pode, inclusive, despertar o interesse do aluno pela ciência, né? Isso é muito interessante. Falamos da matemática. E por que vocês fazem essa distinção? Eu achei um pouco estranho quando vi na programação ciência e matemática. Por quê? É porque como as áreas das outras licenciaturas que englobam a biologia, a química, a física, elas recebem o nome de ciência, né? Então e a matemática vem um pouco ali separado, né? Claro que a matemática também, do ponto de vista, há aqueles que defendem ela como uma ciência e há aqueles que a defendem também como uma ferramenta que a ciência usa poderosamente para fazer suas demonstrações e seus experimentos. Você defende qual ideia? Eu defendo ambas, né? Porque depende muito do contexto, do ponto de vista de cada teórico que ele está atuando ali. E a matemática, quando nós olhamos do ponto de vista da pesquisa científica, ela também é uma ciência, seja ela na área da educação matemática, ou seja ela dentro do próprio campo da educação matemática. Como também ela passa a ser uma ferramenta que as outras ciências acabam utilizando para fazer suas demonstrações e seus experimentos. Onde vai acontecer a segunda jornada? A segunda jornada formativa ela acontece no auditório do IFAC do Campus Rio Branco, ali no bairro Xavier Maia, a partir de 8 horas da manhã, a abertura na quarta-feira, dia 8, 9 e 10, de 8 ao meio-dia, todos esses 3 dias lá no Campus Rio Branco. E na sexta-feira, nós vamos fazer lá no Laboratório de Didática, no bloco da Matemática, no Laboratório de Didática da Matemática, a partir das 14h30, nós vamos ter 2 mesas redondas lá, uma com o professor Dario Fiorentino e outra com a professora Luciane Bertini. Deixa eu só pedir licença a você, professor, que eu tenho aqui uma abordagem da telespectadora Dona Glória. Ela diz o seguinte: boa tarde, Taan. Por que pedir paz para a Palestina? Bom, Dona Glória, primeiro eu agradeço a sua participação. Eu vou lhe responder fazendo uma outra pergunta, né? Por que não? Né? Por que não? Por que pedir paz para a Palestina? Ora, qual é o problema, né? Por que não? Não sei se falar a respeito disso atenta contra algum princípio que agora a gente precisa ter cuidado também, né? As pessoas falam sobre Israel, parece que está falando contra uma espécie de povo iluminado, né? Não sei. Confundem. Assim, há uma situação que a gente precisa discutir melhor. Eu acho que essa, inclusive, é uma oportunidade para a gente discutir melhor. Bom, professor, a participação das pessoas, como é que está a organização de vocês em relação à participação das pessoas do interior, dos outros núcleos do IFAC? Como é que vocês pensaram nisso? Na realidade, Ita, nós estamos tentando ainda, porque nós temos uma ideia também de fazer uma transmissão online a partir do Campus Rio Branco. Olha, né? Só, bacana. E aí nós estamos nos últimos ajustes, nos ajustes da reunião, tanto com a DSCom quanto o CREAD do departamento dentro do Instituto Federal do Acre, né? Então, nós vamos ter esse posicionamento até mais tardar na segunda ou terça-feira, porque a nossa ideia é levar essa transmissão online gerada a partir do Campus Rio Branco para que atenda não só os alunos do Instituto Federal, mas também todo o Estado e também regiões amazônicas e a nível de Brasil também, já que os pesquisadores são renomados e são conhecidos tanto nacionalmente como internacionalmente. Apoio para esse tipo de encontro, eu imagino que não deva ser fácil. Não são fáceis, né? Devido ao alto custo das passagens aéreas aqui para o nosso estado, né? Devido ao corte que tivemos no governo. E aí, mas nós temos um apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, né? Uma parceria entre o grupo de pesquisa e a Proimp, como também a Proex e o Campus Rio Branco também, na pessoa do professor diretor-geral Paulo Roberto, juntamente com a DGP, né? Essa é a parte organizacional financeira, né? Para que a gente possa ter esse apoio. Além disso, nós concorremos também a um edital interno da Pró-Reitoria de Extensão, e aí nós conseguimos ser selecionados com
R$ 3.000 para tocarmos assim materiais de custo do projeto, né, como banner, impressões, algumas coisas que tocam do projeto. Mas, além disso, a participação física de professores, tanto da Universidade Federal como do Instituto Federal do Campus Rio Branco, que nos ajudam nessa elaboração para que possamos organizar o evento, porque sozinho você não consegue dar conta de tantos detalhes e tantas coisas, né? Então, há esse apoio tanto financeiro da instituição quanto dos professores para que a gente consiga fazer essa logística. Vamos fazer um intervalo, professor, e a gente volta falando um pouco mais de detalhe sobre essa segunda jornada de ciência e matemática organizada pelo IFAC. Vamos para o intervalo e já voltamos.